Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos fazer a leitura e a análise do texto que fala sobre a adição de números inteiros. Os números inteiros são aqueles números que são positivos, negativos ou nulo, tá bom? Então, através de situações que nós vamos analisar, nós vamos compreender melhor o que significa isso. Vamos analisar algumas situações. A primeira delas: ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos num segundo turno. Então, vamos marcar aqui, né? Então, ela obteve 4 pontos, né, no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Nessa situação, né, nós devemos calcular que se ela fez 4 pontos, é mais 4 pontos. E se ela fez 5 pontos, é mais 5 pontos. Então, 4 pontos mais 5 pontos, a gente consegue chegar à resposta, né? Vamos dar uma olhada no próximo slide. A partir do ponto associado 0, fazemos um deslocamento de 4 unidades. Então, se deslocou 4. E a partir do ponto associado mais 4, fazemos um novo deslocamento no sentido positivo. Então, mais 4 com mais 5, o resultado vai ser o quê? Mais 9. Conseguiu compreender? Vamos olhar aqui uma segunda situação. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Então, diferente da primeira, né? Essa equipe aqui, ela perdeu, né? Ela perdeu, negativo, né? Ela perdeu 2 pontos no primeiro turno e ela perdeu, 4 pontos no segundo turno. A pergunta é a seguinte: quantos pontos ela perdeu no total? Então, a gente olha aqui, menos 2 e menos 4. A gente aqui está somando as derrotas, né? A gente está somando os pontos perdidos, Então, do 0, menos 2, e depois menos 4, Então, essa equipe, ela perdeu ao todo, menos 2 e menos 4, ela perdeu, 6 pontos. Na matemática, a gente diz, menos 6. Ela perdeu 2, depois ela perdeu 4 e a soma das derrotas deu menos 6. Tudo bem? A gente consegue chegar a uma conclusão aqui, né? Sobre a adição de números inteiros, nós podemos afirmar que quando adicionamos números inteiros do mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Eu vou resumir aqui em outras palavras, né? Vamos colocar assim, se o primeiro sinal é positivo e o segundo sinal é positivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses valores, Eu vou juntar o primeiro valor com um segundo valor e o meu resultado vai ser o quê? Um valor positivo. Observa agora essa linha de raciocínio, O primeiro sinal é negativo, somado com o segundo sinal negativo, e o resultado vai ser um valor o quê? Negativo. Ou seja, nós vamos somar as derrotas, né? Vou dar um exemplo. Imagina um time de futebol
que perdeu 2 jogos no primeiro turno. E no segundo turno ele perdeu 4 jogos. E aí eu vou te perguntar, quantos jogos esse time perdeu? Ele perdeu 6 jogos. Na matemática, como é que a gente falaria? Menos 6. Tudo bem? A gente não tem hábito no nosso diálogo do dia a dia falar positivo ou negativo. Mas existem situações que para nós equivale a perda. E existem situações que para nós equivale a ganho. Então, as situações que equivalem a ganho, a gente classifica como positiva. As situações que equivalem a perdas, e as situações que equivalem à perda, nós chamamos de negativo. Vamos olhar aqui agora outros exemplos. Cada vez mais, o ser humano se preocupa com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no nosso planeta. E um meio de monitorar essas mudanças é o estudo permanente das temperaturas em diversos pontos do planeta. As situações seguintes estão relacionadas às temperaturas de algumas cidades, medidas no mesmo dia. Tá? Então, nós temos aqui o mapa mundi, né? O nosso país está aqui, ó. Mas não existe só Brasil no mundo, né? Existem diversos outros países, né? E é curioso, né? Porque cada região tem uma temperatura diferente. Vamos analisar aqui os exercícios e vamos dar algumas respostas. Em Brasília, a capital do Brasil, a temperatura mínima foi de 20 graus. Como a temperatura desse dia subiu 8 graus, qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Então eu anoto aqui, né? Ó, a temperatura mínima foi 20. 20 positivo, né? E aí depois subiu, ó. Subiu dá uma ideia de positivo, né? E aí ele pergunta qual foi a temperatura máxima do dia. Bem, vamos fazer juntos aqui, né, a continha. Então aqui eu tinha, ó, a primeira temperatura mais 20 e depois subiu 8. Então a minha resposta é a temperatura máxima foi mais 28 graus centígrados, ou seja, eu somei, ó, mais 20 e mais 8. Tá bom? Vamos ver o segundo exemplo. Em Toronto, no Canadá, às 6 horas da manhã, os termômetros registravam -1, ou seja, 1 grau abaixo de zero. Ao meio-dia, a temperatura havia aumentado 6 graus. Opa! Negativo, positivo, né? Qual foi a temperatura do meio-dia? Bem, então vamos marcar aqui o mais importante, né? E eu sugiro vocês fazerem isso, né? Pegar um lápis colorido, né? E ir fazendo essas observações, né? Ajuda bastante na hora de estudar. Tá bom? Bem, então aqui vamos uma pergunta, né? Ó, eu tenho aqui, ó, -1. A temperatura aumentou, ou seja, a temperatura subiu, né? Ó. Mais 6. Vou dar uma olhada, ó. Esse daqui é diferente desse. Quando são iguais, soma. E quando são diferentes, subtrai. Então, ó, 6 menos 1, a resposta vai dar 5. Aí eu vou dar uma olhada, né? Ó.
Esse sinal aqui, ó, do -1 é menor. E o do +6 é maior. Então vai ficar aqui, ó, o sinal do maior sempre, tá? Então aqui a temperatura ficou +5 graus centígrados. Ok? Esse foi um pouquinho mais difícil de entender, né? Vamos ler o próximo? Já em Chicago, nos Estados Unidos, a temperatura medida à meia-noite foi de -8 graus, ou seja, 8 abaixo de zero. Ao meio-dia, a temperatura havia subido 7 graus. Qual foi a temperatura de Chicago ao meio-dia? Então, vou pegar aqui, né? Ó. À meia-noite foi -8. E depois, ó, subiu, positivo, né? 7. Então, vamos fazer aqui, né? Ó. -8, -8, né? Meu lápis enlouqueceu aqui. Mais 7, -8 e mais 7. Vou chegar a uma resposta, vou dar uma olhada aqui, né? Ó. Esse sinal, ó, de menos é diferente do sinal de mais. Então, se é diferente, a minha continha vai ser de menos. Se são iguais, soma. Se são diferentes, subtrai. E aí vou fazer a conta, né? Ó. +8 menos 7. 8 menos 7 vai dar 1. Opa! Beleza, até aqui tudo certo. Só que aqui eu vou dar uma olhada quem é o maior, né? Ó. Então o 8 é maior e o 7 é menor. Fica sempre o sinal do maior. Então aqui, ó, a resposta foi -1. -1 grau centígrado. Tudo bem? Agora você vai perguntar para mim, né? Qual temperatura é mais quente? Né, ó? Então pensa, ó. -8 abaixo de zero é bem frio. E -1 abaixo de zero é frio também, mas é menos frio. Então aqui significa que a temperatura o quê? Né? Aumentou. Continua gelado, né? Mas significa que aumentou um pouquinho. Tudo bem? Esse foi mais difícil, não foi? Qualquer coisa, dá uma pausa, volta o vídeo, leia novamente, tá bom? Enquanto isso, eu vou para o próximo slide. No deserto do Atacama, no Chile, o deserto mais alto e árido do mundo, quando ele fala árido, né? É porque não chove, né? Aí você fala, mas todo deserto não chove, né? Olha, de vez em nunca cai uma aguinha. O do Chile, nossa, não cai mesmo. Compreendeu? É o mais seco do mundo, né? Então, ao meio-dia, foi registrada a temperatura mais alta do dia. E em menos de 24 horas, a temperatura caiu 40 graus, chegando a -2 graus. Qual foi a temperatura máxima nesse dia no deserto do Atacama? Vamos dar uma olhada, né? Vamos analisar juntos aqui. Esse exercício promete ser difícil, né?
A temperatura caiu, ó, 40 graus, chegando a -2. Qual foi a temperatura mais alta, né? Qual foi a temperatura máxima do dia? Bem, vamos usar aquela mesma linha de raciocínio, né? Que a gente estava usando antes, né? Ó, eu tenho aqui, ó, o 40, que é positivo. Se é positivo, tá aqui, mais. E chegou, ó, a -2, ó. Ok? Vou comparar as duas situações, ó. Um é positivo e o outro é negativo. Então eles são diferentes. Se é diferente, subtrai. Não é assim? E aí vou fazer a conta, ó. 40 menos 2 vai dar, ó, 38. Vou olhar agora quem tem um sinal maior, né? Ó. O -2 é menor, né? Em consequência, o 40 é maior. Então, se o 40 é maior, ó, então, ó, sinal de mais. E aí é só completar, né? Ó, mais 38 graus. Então, durante o dia, olha que temperatura louca do deserto. Durante o dia, fez 38 graus positivo, bem quente, né? E à noite, olha a temperatura que fez, ó, 2 graus abaixo de zero. Ou seja, houve uma variação de 40 graus, né? Caiu 40 graus. É uma loucura, né? Tudo bem? Vamos analisar aqui a próxima, né? A gente tem outras situações para analisar para a gente poder entender bem isso aqui. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu, ou seja, ele foi para o subsolo, né? 2 andares. E em seguida subiu 6 andares. A pergunta é: em qual andar o elevador parou? Vamos olhar bem aqui, ó. Desceu, negativo, né? 2 andares. Subiu, positivo, 6 andares. Vamos ver se a nossa continha dá certo, ó. Vamos ver aqui, ó. Negativo, positivo. Não é assim? Se é negativo, se é positivo, são diferentes, não são? Então aqui vai, ó, subtrair. Bora fazer a conta? 6 menos 2, a resposta vai dar, ó, 6 menos 2 vai dar 4, né? Beleza. Quem tem o sinal maior? O positivo. Então, ó, qual andar que ele parou? A gente não costuma falar mais 4. A gente costuma falar o quê? Quarto andar. Tá bom? Vamos ver aqui a explicação que o livro deu pra gente. A partir do ponto associado zero, deslocamos 2 unidades no sentido negativo. Ó, então aqui ele estava no térreo e foi para o subsolo, tá vendo? A partir do ponto -2, deslocamos 6 unidades no sentido positivo. Então ele vai subir, ó, esse elevador vai subir 6 andares. Ó, ele subiu 2 até o térreo e depois ele subiu mais 4, tá vendo? E aí, ó, chegamos àquela resposta que nós fizemos no slide anterior. Bacana, né? Tem um ou outro aluno que não consegue entender a conta, né? Mas consegue entender o desenho, ó. Que tipo de aluno é você? Você entende a conta ou o desenho? Ou você é aquele aluno que entendeu
as duas formas. Eu vou ficar torcendo para que você tenha entendido as duas. Vamos ver a próxima? A turma do acampamento andou 6 quilômetros a oeste, em uma trilha, e voltou 1 quilômetro para leste, né? Para pegar uma bússola esquecida numa área de descanso. A posição da turma em relação à caminhada, né? Então aqui, quando a gente olha essa informação, a gente tem que lembrar que o leste é desse lado, ó. Tudo bem? E o oeste é desse lado. Na matemática, o leste está para o lado positivo e o oeste está para o lado negativo. Tudo bem? Olhando aqui, ó, dá uma olhada, ó. Menos 6, mais 1. Então ele andou 6 para o oeste e 1 para o leste, né? Vamos ver isso aqui, ó. Diferente, ó, um do outro, ó. Negativo, positivo. Se é diferente, subtrai. 6 menos 1 vai dar 5. Quem tem o sinal maior? O 6, né? Ah, o 6 é negativo. Então, ó. Como eu tinha falado, né? Ó, então aqui, ó, eles andaram 5 para o oeste. Compreendeu? Legal, né? Eu não sei se algum de vocês foi escoteiro, né? Mas os alunos que foram escoteiros com certeza vão entender bem essa questão de leste, oeste, norte e sul, né? Vamos dar uma olhada no próximo slide? Então aqui ele está explicando, né, ó, aquilo que eu acabei de falar, tá certo? Você depois dá uma olhadinha com mais calma, tá bom? Eu vou adiantar um pouquinho para o vídeo não ser tão longo, tá? Vamos ver o próximo slide aqui, ó. Vamos analisar juntos, ó. Negativo e positivo. Negativo e positivo. Significa que eles são o quê? Diferentes, né? Então, ó, negativo. Negativo, assim, vai subtrair, né? Ó. Então, 20 menos 16 vai dar 4. Quem tem o sinal maior? Quem tem o sinal maior? O 20. Então, a resposta vai ser positiva. Vamos ver a próxima aqui, ó. Menos e mais, ó, diferente. Então vai ser menos, né? Vamos fazer a conta, ó. 100 menos 42, 58. Quem tem o sinal? Quem é maior, o 100 ou 42? O 100, né? Então aqui a minha resposta foi, ó, negativa. Tá bom? Aqui a gente consegue concluir, né? Olhando a propriedade da adição, né? Ó. Dá uma olhada, ó. Positivo com positivo, eles são iguais, ó. Soma e conserva o sinal. Menos 7 menos 3, menos menos. Soma 7 e o 3, né? E conserva o sinal. Menos 11, perdão, mais 11, menos 8. Sinais diferentes. Subtrai 11 menos 8 e fica o sinal do maior, que é o 11. No de baixo, mais 7 menos 13, diferente, subtrai. E fica o sinal do maior, que é o 13. Então, a resposta é negativa.
Olha a frase que ele está dizendo. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, os números positivos e negativos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ok? Vamos ver a próxima aqui. A ordem das parcelas e na adição não alteram a soma. O que ele está dizendo? Ó, mais 11 mais menos 9 é a mesma coisa que menos 9 mais 11. Como é que seria essa conta? Ó? Eles são diferentes, não são? Subtrai e conserva o sinal do maior. Se eu subtrair e conservar o sinal do maior, a resposta deu mais 2. Desse outro lado, ó, menos 9 mais 11. Diferentes, não é? Se são diferentes, vai subtrair. E conserva o sinal do maior. O sinal do maior é o 11. Então, ó, 11 menos 9, 2. Quando a gente inverte a ordem e não há mudança, na matemática a gente chama isso de propriedade comutativa. A mesma coisa é aqui embaixo, só que quando a gente tem mais do que duas parcelas, a gente chama isso de associação associativa. É a mesma coisa, inverte a ordem. Porém, tem mais do que duas parcelas. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho uma, duas, três. Os iguais soma e subtrai com o diferente. Quem é maior? O negativo. Então vai ficar o sinal do negativo. Tudo bem? E se a gente fizer a conta ao contrário, ó? Dá uma olhada. Negativo e positivo. Diferente, subtrai. Tá vendo? Ó, ficou aqui o sinal do maior, mais 5. E aqui, diferente de novo. Subtrai. O resultado, o sinal é o do maior. Tá bom? Vamos para o próximo texto. O número 0 é o elemento neutro da adição. O que é isso? Não muda nada, né? Ai, eu estava com tanta fome e eu não comi nada. O que vai acontecer? Vai continuar com fome. Entendeu a ideia? Então, ó, 0 mais 8 continua mais 8. 0 menos 7 vai continuar, ó, menos 7. Tá bom? E existe uma propriedade chamada de elemento oposto, onde um é contrário do outro. Tem gente que chama de simétrico, tá? Mas aí é de cada pessoa, né? Ó, dá uma olhada, ó. Menos 8 mais 8. Os dois não são... os dois são diferentes, ó, tá vendo? Um é positivo, um é negativo e o outro é positivo. Vai subtrair, ó. 8 menos 8, 0. E o 0 não tem sinal. O 0 não é nem positivo nem negativo. Olha o outro aqui, ó. 13 positivo, 13 negativo. São diferentes, não são? Subtrai. 13 menos 13, 0. Ok? Como é que você vai colocar sinal de positivo ou negativo? Ó, dá uma olhada aqui. Ó. Eu peguei aqui um quadrinho só para você ter uma ideia. Ó. Vendas de março em relação a fevereiro. Ó. Venderam 60 pares a mais. Mais 60. No feminino, 45 pares a menos. Menos 45.
18 pares a menos, menos 18. 30 pares a mais, mais 30. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos uma outra situação, né, dizendo que uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Tá vendo? Ó? Mais 5, menos 5. São diferentes, não são? Subtrai. Mais 5 menos 5, 0. Fácil, né? E aqui, no próximo slide, é como se fosse uma notação simplificada. Ó. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Ó? Que quando a gente tem mais e menos, a gente coloca menos. Quando a gente tem mais e mais, a gente coloca mais. Mais e menos, menos. Vamos olhar bem essa continha para a gente poder entender. Ó. Olha como é que ficou aqui. Ó. Aqui é como se tivesse um mais, né? Ó. Mais 10 menos 15. Então eles são diferentes. Vai subtrair. Diferentes. Vai subtrair. Iguais, ó. Vão somar. Tá bom? Essa última parte a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês darem uma lidinha, tá certo? Nesse assunto aqui, ele está no seu livro, tá bom? E vou dar uma pausa aqui por enquanto. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!